Então, você aí tem a sua agência de tráfego pago e tem que resolver essa rotina aí de envio de relatórios para os seus clientes, né? Hoje você faz isso aí de forma manual ou automatizada, não sei. Não sei se você entra lá no Meta Ads, lá na BM e no Google Ads, baixa os relatórios, monta ali um relatóriozinho no Google no Word, manda para o teu cliente, ou se você usa um Reportei da vida já para automatizar os teus processos. De qualquer uma dessas duas formas, você vai estar tendo um custo. Na primeira, de forma manual, você vai ter o custo do teu tempo, né, do teu trabalho braçal ali de estar preparando esses relatórios, que é bastante caro, vamos dizer assim, você está perdendo tempo de trabalho para montar relatório. E se você já automatiza utilizando, por exemplo, um Reportei, ou, por exemplo, você já usa o Looker Studio, mas usa um conector pago, né, você está tendo seu custo monetário aí. Então, se você quer deixar de ter esse custo, ou quer deixar de ter esse custo do trabalho braçal, da perda de tempo, então esse vídeo é para você. Porque eu vou te mostrar aqui como é que você pode utilizar um conector que é muito bom, tá? Não é um conector qualquer, não é um conector vagabundo, um conector que dá erro, tá? É um conector bastante robusto. Eu acho ele melhor, inclusive, do que o Windsor, melhor do que o Extract, melhor do que normalmente os conectores que normalmente o pessoal apresenta. E tem um plus aí, né? O plano gratuito dele, no plano gratuito dele, você consegue conectar até 30 contas de anúncio de Facebook, ali de Meta Ads, então sem custo nenhum. Então é uma maravilha, porque com 30 contas de anúncio, acho que atende a maioria dos perfis de agência aqui. Né? Ter mais de 30 contas de anúncio não é para qualquer um. Então, eu vou te mostrar nesse vídeo aqui, eu não vou te mostrar como é que constrói um relatório como esse aqui que está na tela. Tá? Esse aqui é um relatório voltado para o cliente final, que eu estou usando aqui de exemplo. Então, você consegue construir um relatório desse aqui no Looker Studio. Então, você está vendo aqui investimento, custo do lead, CTR, taxa de conversão, impressão, porque tem um funilzinho, tá vendo? Impressão, cliques no link, leads, CTR, taxa de conversão. Bem simples para o cliente entender, então você consegue criar algo assim para mandar para o cliente. E com o Looker Studio você consegue fazer a programação automatizada do envio por e-mail para os clientes. Então você consegue mandar o PDF desses relatórios. Esse relatório ele não tem essa página só, você vê aqui que ele tem um monte de página, tanto de Google Ads como de Meta Ads, e uma visão geral também do investimento, tá? Tem inclusive visão aqui dos criativos, tá? Algo que os clientes gostam de ver. Você consegue fazer a programação desse envio aqui automatizado de um relatório como esse para os seus clientes e resolver a tua vida, tá? Até 30 contas de anúncios sem custo nenhum. É isso que eu quero te mostrar hoje. O que a gente vai ver então hoje? Eu não vou te mostrar como constrói isso, eu vou te mostrar como é que cria a conta no funnel, como é que você configura o funnel, porque ele dá mais trabalho para configurar do que, por exemplo, o Windsor, tá? Então, como é que configura o funnel, como é que manda os dados para o Looker, ok? E depois eu vou te dar uma visão rápida aqui no Looker, como é que é feita a programação de envio automatizada e como é que vai ser mais ou menos a estrutura, né, para você conseguir configurar esses envios automatizados para cada cliente. Tá? Então, ao fim desse vídeo, você tem aí uma visão geral, tem os recursos necessários para fazer o processo de envio para os clientes. A construção do relatório em si, aí é um outro passo. Não dá para falar sobre isso aqui hoje também, porque senão esse vídeo aqui vai ficar com 1 hora. Fica para um outro vídeo, tá bom? E se você não quer ter o trabalho de construir um relatório desse aqui, esse template ele vai estar disponível para compra até o final de junho. A gente está aqui dia 11, tá? Então até fim de junho de 2025 vai estar pronto esse relatório aqui para compra. Então é comprar, trocar a conta do funnel que está conectada, trocar o Google Ads que está conectado e amanhã você já está fazendo envio para os seus clientes, tá? Desses relatórios. Então o link vai estar na descrição para você comprar esse relatório aqui ou entrar na lista de espera enquanto ele não tá disponível ainda efetivamente para compra, ok? Então vamos lá. Vamos no funnel. A gente tem aqui a conta gratuita. Você pode clicar aqui em Start for Free. Ele vai te dar 400 Flex Points. Com isso aqui já dá para fazer um estrago, ou seja, conectar as 30 contas de anúncio de Meta Ads que você quer mandar pro Looker Studio, ok? Só para vocês terem uma noção, se você fosse mandar 30 contas de anúncio no Reportei, você teria que pagar R$300 para fazer isso. Então, se você não quer pagar esses R$300 mensais, tá? Você faz o que eu estou te dizendo. Faz a conta, depois você vai cair nessa interface aqui e aí segue o que eu vou te dizer, tá? Você vai criar a tua conta e você vai criar um workspace. Você vê aqui que tem o Arthur Leiber, a minha subscrição, e tem o engenheiro por assinatura, que é meu workspace.
Então, eu tenho acesso aqui a outros workspaces que são dos meus clientes. Então, se você, por exemplo, me contratar para configurar um relatório para você, então eu configuro para você o teu funnel também para você não ter esse trabalho, ok? Então vamos lá, você vai estar no teu workspace e vamos conectar as fontes de dados. É o primeiro passo. Conectar, aqui, em menu lateral, conectar data sources. Aqui você vai selecionar em conectar data source. Aqui vai estar listado as contas de anúncios que você selecionou. Aqui na minha conta eu só tenho duas, né, da minha empresa de energia solar e do engenheiro por assinatura. São duas empresas diferentes e a gente vai vir conectar data source. Você vai selecionar aqui Facebook Ads. Google Ads não tem necessidade, porque o Google Ads ele tem integração nativa lá com o Looker Studio. Então não tem custo nenhum trazer informação do Google Ads para dentro do Looker Studio. Tá? E você pode conectar quantas contas você quiser lá direto no Looker Studio. Então, Facebook Ads. E você vai fazer o login aqui com a tua conta de Facebook que tem acesso à ABM que você usa para gerenciar as contas de anúncios. Okay? Então, faz esse login. Então, vai vir aqui em adicionar credenciais, faz o login, depois clique em avançar. Você vai selecionar as contas que você quer mandar para o Looker Studio. Tá? Então, você pode selecionar aqui todas, logo de uma vez, ou as que você quer mandar apenas. E aqui você vai fazer a configuração manual. Faz exatamente o que eu estou te dizendo aqui, que desse jeito aqui já vai bastante informação lá para o Looker Studio. Ok? Então, você vai selecionar regular, tá? Então, qual é a limitação aqui? Dados de alcance e frequência não vão. Tá? É uma pequena limitação aqui do funnel, nesse caso, tá? Se você quer alcance e frequência também, você vai ter que fazer esse processo aqui de novo. Só que, por exemplo, eu selecionei 7 data sources, né? Se eu fizer um relatório regular, com as métricas, né, normais, e depois eu fizer um outro relatório com alcance e frequência, então eu já vou ter usado 14. Tá? 14 das 30 que eu posso conectar. E ainda tem um risco de acontecer uma coisa, que é o seguinte: de alguns dados ficarem duplicados. Você tem que ter cuidado aqui, porque se nesse relatório aqui tem informações que tem nesse relatório aqui, o funnel ele vai juntar tudo, então na hora de mostrar no Looker Studio, ele vai estar mostrando duplicado os resultados, tá bom? Então, por isso que eu estou falando, faz só o que eu estou dizendo aqui, depois você é livre para configurar do jeito que você quiser, explorar aqui o funnel e ver o que acontece lá no Looker Studio. Por enquanto, segue aqui o roteiro. Então, regular nível, você vai selecionar anúncio. A não ser que você não tenha interesse em mostrar informações de anúncio para o teu cliente. Se você quer parar só em campanha, quer mostrar só os resultados até das campanhas, ou seja, total e campanhas, você para aqui. Mas se você quer ir campanhas, conjunto de anúncios e anúncios, você seleciona a última opção. Nessa seção você pode selecionar ações e conversões, dados dos criativos, então engajamento, comentários e tudo mais aqui, e dados de vídeo. Então, se você faz o anúncio em vídeo, é bom você mostrar para o teu cliente ali a quantidade de visualizações de 75%, true plays, etc. Ok? Então, são essas 3 caixinhas que você vai selecionar. E depois você vai aqui em Breakdowns e você pode selecionar aqui o breakdown que faz mais sentido para você. Eu gosto de utilizar, o que é breakdown? Aquelas segmentações que tem no Facebook. Eu gosto de usar Device Platform, Platform and Placement. Ou seja, Device Platform é o dispositivo, se é desktop, tablet, celular. Platform é se é Google, se é Facebook ou se é Instagram. Placement, se por exemplo, Reels, Story, Feed, tudo mais. Então, eu guardo esse aqui. Mas se você quer dar ênfase em idade, gênero, então cidade, por exemplo, e isso aqui você não quer mostrar no seu relatório, você seleciona esse aqui. Então, esse aqui é uma outra limitação. Tá? Se você quiser fazer outras segmentações, você vai ter que fazer de novo esse processo aqui. E aí ele vai também consumir as contas de anúncios. Então, se você fizer, por exemplo, essa segmentação aqui, depois você quer uma outra segmentação de gênero e idade, aí você vai ter que fazer de novo, e ao invés de 7 contas de anúncio, vai estar contabilizando 14. E ainda corre o risco de duplicar a informação. Você tem que prestar atenção na hora de fazer a exportação, de fazer a seleção certa aqui para fazer o envio correto lá pro Looker Studio. Então, de novo, segue o que eu estou falando aqui. Aqui, seleciona uma segmentação que faça mais sentido para você. Clique em avançar, ele vai dar uma pré-visualização aqui dos dados e você pode conectar. Eu não vou conectar porque eu não quero adicionar mais contas de anúncio aqui na minha conta. Conectou, aqui nos teus data sources vai estar listado todas as contas de anúncio que você selecionou.
Se depois você quiser adicionar outras contas de anúncio, é só vir aqui, conectar, e você seleciona as contas de anúncio nova que você quer mandar para o Looker, ok? E aí você vai agora em exportar. É o segundo passo aqui dentro do funnel. A gente vai criar uma exportação. Então vamos aqui em criar exportação, Looker Studio. Vou dar um nome aqui para poder identificar lá de forma fácil. YouTube, exemplo. E vamos selecionar os campos que a gente quer mandar para lá, ok? Então vamos lá, Choose Fields. Aqui eu vou deixar na descrição desse vídeo uma lista, tá, dos nomes que você vai ter que procurar. Tá em inglês aqui, eu já vou deixar para você, para facilitar a tua vida, como é que você acha as métricas aqui. Aí fica mais fácil do que você ficar catando aqui, porque se você for catar aqui as métricas, você vai ter que vir aqui em Facebook Ads, ficar procurando, tentar lembrar de nome, de cabeça aqui os nomes. Então vou deixar uma listinha que é rápido de você pegar a listinha e só digitando aqui e selecionando. Então, por exemplo, o nome da conta, o nome das contas, né, que você está gerenciando, o nome das campanhas, o objetivo das campanhas, os conjuntos de anúncios, ad set name, os próprios anúncios, ad name. Não vou pegar tudo aqui não, só para a título de exemplo, né? Então temos mais o que? Impressões, leads, o valor investido, amount spent e assim por diante. Você vai selecionando e você vai clicar aqui, usar esses campos, e aqui está configurado. Você pode agora só clicar em salvar. Tá? Então, depois fica para um outro vídeo eu explicar também como é que você manda para o Looker Studio sem duplicar as métricas, tá? Se você selecionar mais de uma segmentação. Então vamos lá, salvar. E agora vamos conectar no Looker. Nessa etapa aqui é importante você seguir o que eu estou te dizendo, tá? Porque do jeito que eu estou ensinando, fica mais fácil depois de você fazer. A gente vai criar um template de relatório para o teu cliente, você vai criar um template de relatório, e depois você vai replicar isso para os teus clientes todos, não é isso? Então, do jeito que eu vou te ensinar, fica mais fácil de fazer essa replicação. Porque você, na hora de replicar, você tem que replicar o teu relatório e você tem que replicar também a base de dados que está conectada nos relatórios. Então, segue o que eu estou te falando aqui que vai dar bom, ok? Então, vamos lá. Você não vai clicar aqui em conectar no Looker Studio. Você vai vir aqui no Looker Studio e você vai criar um relatório. Tá? E você também não vai criar fonte de dados lá no Looker. Nessa etapa aqui que você vai criar, você vai conectar o funnel. Ele vai abrir essa janela aqui para você e você vai pesquisar aqui pelo funnel. Selecionar, e aí você vai selecionar a exportação que você criou. Aqui nessa etapa, para você vai aparecer, na verdade, umas janelinhas de autorização. Então você vai autorizar a conexão do funnel com o Looker Studio, faz o processo, acho que tem 2 botõezinhos de autorizar, faz os 2, aí sim vai aparecer isso aqui para você. Então você vai vir aqui, App Funnel I/O, próxima, vai selecionar o workspace que você quer conectar. Então, no caso, você só vai ter um. E você vai selecionar agora a exportação que você quer conectar. Então, você vai vir aqui e YouTube exemplo, tá bom? Acabei de criar lá, já está aqui disponível. Próximo, depois você vai conectar no teu relatório. Você vai clicar aqui em adicionar. Ele vai demorar um pouquinho aqui, e aí o relatório vai ser criado e a fonte de dados já vai estar disponível, ok? Uma observação, essa fonte de dados, ela está trazendo para dentro do Looker todas as contas de anúncios que você conectou lá no funnel, ok? Então a gente tem que ter um trabalhinho aqui de criar um filtro para mostrar. Aqui para mim eu só tenho uma conta de anúncio mesmo conectada, mas para você, se você tivesse conectado lá as 30 contas de anúncio, por exemplo, estariam as 30 listadas aqui. Então o que você vai fazer? Você vai vir aqui em recurso, gerenciar filtro, e vai criar um filtro de conta de anúncio. Pode dar um nome aqui, por exemplo, filtro CA meta, ok? Porque depois você vai ter que criar um filtro desse também pro Google Ads. Então, filtro, né? Aí você vai botar incluir add account name, ou seja, incluir os resultados, né, para os quais o nome da conta de anúncio seja, e aí você vai escrever aqui qual é a conta de anúncio que você quer filtrar. Esse aqui é o template do teu relatório, então não é muito importante. Seleciona uma aqui
só para você poder construir o teu relatório, tá bom? Então você vai salvar, o filtro está criado, mas ele não está aplicado ainda. Você vai vir agora aqui em arquivo, configuração de relatório, e vai selecionar aqui, ó, em filtro, você vai selecionar o filtro que você criou. Ele está em vermelhinho, mas você pode selecionar, tem um erro de interface aqui, ele vai funcionar, tá? Quando você clicar aqui, o filtro, o nome da conta de anúncio que você tiver selecionado lá, já vai estar filtrando o teu relatório inteiro, todas as páginas, ok? Então, esse relatório está com uma página, mas se você criar outros aqui, o filtro agora está aplicado no relatório, então ele está filtrando o relatório todo. Então, vamos ver aqui. Bem, como é que você vai fazer agora para criar teu relatório? Não é o escopo desse vídeo, tá? Mas você, para ter uma noção, né, você pode criar tabelas, você pode criar placares, gráficos. Deixa eu ver o que tem aqui na capa. Como eu te falei, esse relatório ele não está pronto, está em processo de construção. Estou sem dados aqui ainda. Então você pode criar gráficos, tá? Para os teus clientes aí, você monta o relatório do jeito que você acha que faz sentido, tá? Para o teu cliente, com as páginas que você achar. Uma vez que você terminou o teu template, aí como é que é o processo de replicação, né? Você criou o teu template, esse aqui é o teu template, né? Então, seu template. Você vai botar o teu nomezinho lá, é tão bom que você bota template de relatório para clientes, para ficar fácil de identificar depois. E você vai fazer o seguinte, ó. Você vai copiar, aqui ó, 3 pontinhos de novo, 3 pontinhos, fazer uma cópia, e ele vai perguntar aqui qual é a nova fonte de dados. É a mesma, você não vai mudar a fonte de dados, tá? Só que, no novo relatório que está criado, do jeito que a gente criou a fonte de dados, ela está incorporada ao relatório. Então, as alterações que você fizer nessa fonte de dados não vai afetar os outros relatórios, tá? Então, vamos ver aqui, ó, gerenciar fontes de dados adicionadas. E aí você pode vir aqui em editar. E você vai... Perdão, fui errado. Você vai vir agora aqui em recursos. Então, aqui é a cópia, né? Então, por exemplo, você vai botar assim, ó, relatório cliente X, não é isso? Relatório cliente X. Aí sim, você vai vir em recursos, gerenciar filtro, e você vai mudar o nome do cliente, da conta de anúncio que você quer filtrar. Você vai botar aqui o nome da outra conta de anúncio que você tiver do cliente X, tá? Então, fechar, continuar. E nisso, o teu relatório já vai estar pronto. Ele já vai mudar os resultados aqui para a conta de anúncio desse cliente, tá? E aí sim você pode fazer a programação de envio automático agora para o cliente. Como é que você faz isso? Aqui no botão de compartilhar, você vai vir aqui nessa setinha para baixo, agendar entrega. E aqui você vai fazer o seguinte, você vai adicionar os destinatários. Então, se esse cliente X tem 2 destinatários, você vai colocar os nomes aqui. Para quando esse envio, tá? Então, vamos supor que seja para o dia 2 de julho. Vai botar a hora que você quer e aí você vai programar a frequência. Então, por exemplo, mensalmente na primeira quarta-feira do mês? Acho que não. Personalizado, você pode mudar aqui para todo mês no segundo dia. Ele vai fazer o envio. E faltou um detalhe importante aqui, né? Ele mandou o relatório. Aqui na hora de você fazer criar os filtros, você vai botar aqui um controle de período e você vai programar o período padrão para o mês anterior, tá? Então você pode fazer assim, ó, programar últimos dias, mês passado, aplicar. Então, como eu estou em junho, ele vai filtrar para maio, que é de 1º de maio a 31 de maio. Estou aqui em junho, não é isso? E aí, o que vai acontecer? Quando ele for fazer o envio em julho, ele já vai mudar o período de análise para 1º de junho a 30 de junho. Quando ele for mandar em agosto, ele vai pegar de 1º de julho a 31 de julho, ou 30 de julho, né? Até o último dia do mês de julho, ok? E ele vai fazendo isso aí. Então, todo mês ele vai mandar, todo início de mês, no segundo dia do mês, ele vai mandar um relatório do mês anterior para o teu cliente e você não precisa mais se preocupar com isso, tá bom? Vai aparecer lá no e-mail do teu cliente, ou das pessoas que estão envolvidas ali, podem ter mais de uma pessoa, vai cair também na tua caixa de entrada para você dar uma olhada e
e tá resolvida a tua vida, tá bom?